Boa noite a todos. São 19h32. Peço à secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. Abílio José Marques. Antônio José Aguiar. Presente. Jesus Brigatti Júnior. Presente. Jesus dos Santos Rodrigues. Presente. Lucimara Alves dos Santos Leal. Presente. Monique Silva Ridraque, presente. Neide Oliveira Guimarães Salles. Presente. Reginaldo Eloy Marcomini dos Reis. Presente. William Bertoldo Cabral. Havendo a presença regimental de 9 vereadores, sob a proteção de Deus, declaro aberta a 25ª Sessão Ordinária da 13ª Legislatura. Primeiramente, peço a todos que façam um minuto de silêncio em memória póstuma às pessoas que faleceram desde a última Sessão Ordinária, realizada no dia 2 de abril de 2018 até a presente data. Pergunto aos senhores vereadores se há necessidade de fazer a leitura da ata da 24ª Sessão Ordinária, realizada no dia 2 de abril de 2018. Agora vou pôr em votação e redação da referida ata. Os vereadores que foram favoráveis permaneçam sentados, e o que forem contrários que se levantem. Por 8 votos favoráveis, declaro a mesma aprovada. Peço a secretária Peço ao secretário que faça a leitura das matérias constantes do expediente. Macedônia, 10 de abril de 2018. Ofício número 36 de 2018. Projeto de lei número 6. Excelentíssimo senhor presidente, pelo presente temos a honra de passar em mãos de vossa excelência o projeto de lei que visa a abertura de um crédito adicional especial até a importância de R$50.000 destinada à aquisição de um terreno localizado na zona rural do município de Macedônia, numa área de 12.000 metros quadrados, de propriedade de Valdemar Matias Júnior e outros. O presente terreno é anexo ao terreno do aterro sanitário municipal e terá como objetivo a ampliação do mesmo, visto que a CETESB já apresentou uma notificação sobre a necessidade de tal ampliação. Visto que o espaço existe no aterro local, não é suficiente para a demanda e tem um prazo limitado de utilização. A aprovação do referido projeto de lei é de necessidade e urgência, visto que não foi possível uma negociação amigável e, portanto, será desapropriado via judicial, o que demanda um certo tempo. A CETESB, em sua notificação, estabeleceu um prazo de 120 dias. O valor que estamos propondo destina-se à aquisição do terreno e despesas com o projeto, lavratura e registro de escritura e outras assessorias. Em vista da necessidade, esperamos dessa atividade
a aprovação do mesmo, para que possamos tomar as providências e atender as necessidades em relação ao lixo coletado em nossa cidade. Aproveitamos o ensejo para orientar nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Lucilene Cabreira Garcia Marsola, Prefeita Municipal. Ao Excelentíssimo Senhor Jesus Brigatti Júnior, Presidente da Câmara Municipal de Macedônia. Projeto de Lei número 6 de 2018, de 10 de abril de 2018, dispõe de autorização ao Poder Executivo destinada à abertura de um crédito adicional especial e da outras providências. Encaminho o projeto de lei número 6/2018 às comissões para que emite seus pareceres. Macedônia, 9 de abril de 2018, ofício número 35 de 2018. Projeto de lei número 7. Excelentíssimo Senhor Presidente, pelo presente temos a honra de passar em mãos de Vossa Excelência projeto de lei que visa a abertura de um crédito adicional especial até a importância de R$260 mil destinados à implantação e modernização de infraestrutura esportiva na parte da entrada do Estádio Municipal de Macedônia, através do convênio firmado com o Ministério do Esporte. Foi liberado para este município a quantia de R$243.750, destinados à obra de modernização na parte da entrada do Estádio Municipal. Embora temos a necessidade de reconstruir a cobertura do estádio, não obtivemos êxito na solicitação para esse tipo de obra, sendo liberada apenas para obras que atendam ao programa do governo federal. Esporte e grandes eventos esportivos. Implantação e modernização de infraestrutura esportiva. Portanto, esperamos dessa entidade a aprovação do referido projeto de lei, para que possamos dar andamento ao processo legal com a abertura da respectiva licitação, antes do início do período eleitoral, quando são suspensos todos e quaisquer assinaturas de novos convênios, tendo em vista a vedação da lei eleitoral. Aproveitamos o ensejo para orientar nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Lucilene Cabreira Garcia Marsola, Prefeita Municipal. Ao Excelentíssimo Senhor Jesus Brigatti Júnior, Presidente da Câmara Municipal de Macedônia. Projeto de Lei número 7, de 9 de abril de 2018, dispõe de autorização ao Poder Executivo destinado à abertura de um crédito adicional especial e da outras providências. Encaminho o projeto de lei número 7/2018 às comissões para que emite seus pareceres. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Macedônia. Indicação número 3 de 2018. Reginaldo Elor Marcomino dos Reis, BRB. Reginaldo Elor Marcomino dos Reis, que essa subscreve, vereador com assento nessa Câmara Municipal, vem respeitosamente requerer da presidência dessa Casa as providências que se fizerem necessárias no sentido dessa indicação ser encaminhada à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, que indica a mesma que segue: que essa administração venha a dar um reajuste salarial aos senhores servidores municipais, como também aos senhores conselheiros tutelares municipais, que também fazem parte do quadro de funcionários deste município. Justificativa. Já é de conhecimento do Poder Executivo que houve inflação desde o último reajuste. Por este motivo, venho novamente solicitar o reajuste salarial aos senhores servidores municipais, como também aos senhores conselheiros, que também fazem parte do quadro de pessoal deste município, como já foi dito acima. Câmara Municipal de Macedônia, 11 de abril de 2018. Reginaldo Elor Marcomino dos Reis, vereador. Indicação número 4 de 2018. Reginaldo Elor Marcomino dos Reis.
Reginaldo Eloy Marcomídio 6, que esta subscreve, vereador, com assento nessa Câmara, vem respeitosamente requerer da presidência dessa Casa as providências que se fizerem necessárias no sentido dessa indicação ser encaminhada à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal. Que essa administração venha a tomar providências no sentido de reformar os banheiros públicos localizados na Praça Central. Justificativo. É do meu conhecimento e também de outros munícipes que utilizam aquele local que as portas dos referidos banheiros se encontram danificadas, sem condições de uso, não tendo como fechar as mesmas, sabendo que a Excelentíssima Senhora Prefeita contratou grandes shows para este ano, onde na ocasião haverá grande número de pessoas que usarão aquele local, achamos por necessária a realização da citada reforma. Câmara Municipal de Macedônia, 11 de abril de 2018. Reginaldo Eloy Marcomídio 6, vereador. Aí as indicações de autoria do vereador Reginaldo Eloy Marcomídio 6, autoridades competentes. Não havendo mais matéria para o expediente, passaremos ao assunto livre. Cada vereador terá 10 minutos para falar, sem direito a parte. Peça à secretária que faça a chamada por ordem da noite. Abílio José Marques. Antônio José Aguiar. Boa noite ao presidente, à mesa presente, aos meus amigos vereadores, aqui público presente, uma boa noite a todos. Nós recebemos aqui dois projetos que para um projeto de 260 mil se destina à implantação e modernização da estrutura esportiva em praça esportiva na cidade de Macedônia, conforme convênio com o governo federal através do Ministério do Esporte. Esse projeto de 260 mil, eu acredito, presidente, que se refere ao campo. Tudo vai ser gasto lá, 260 mil. Sim. Aquele no campo, na estrutura que o vento levou. Não, aqui parece que fala que não entra, né? Acho que o vento Derrubou. Essa verba que veio não vem destinada para aquela. Só veio para a parte do campo. Isso, da frente, né, pessoal? Não. Da modernização de infraestrutura. Então, A cobertura não entra nisso aí. Fica já o povo ciente que vão mexer lá no campo e já tem 260 mil destinado para uso do que vai se fazer lá. Que não entra a estrutura ainda continua sem estrutura, que o vento derrubou. Tem aqui também o segundo projeto, que se refere a 50 mil, um terreno que está comprando. Esse daqui, presidente, é referente àquela parte que já tem o terreno lá, indo para Indiaporã. E agora vai comprar mais um pedaço, já encheu tudo lá. Está no limite. Está no limite. E agora vai abrir mais essa. Então, isso daqui tem um rapinho, justamente. Mas isso daqui, então, é para consumir o lixo da Macedônia, continuar enterrando o lixo junto com o que já estava enterrado. Bem, eu sou favorável aos dois projetos
Espero que também meus colegas sejam favoráveis. E eu quero aqui fazer uma observação. Eu pediria para o presidente, se fosse possível, é referente à saúde. E eu tenho sentido, por eu trabalhar nela e estar vendo a necessidade de a gente começar a trabalhar, reunirmos e pedirmos à prefeita se consegue pelo menos mais uma ronda, 2 rondas para nós, que nós precisamos muito. Então, essas rondas aí estão muito desgastadas. O povo que vai para, vamos dizer, Rio Preto, mas constantemente vai para Rio Preto, eu até ia fazer uma indicação pedindo fazendo essa observação, que nós precisamos pelo menos, certo seria 2, mas já é uma boa notícia aqui que a vereadora na mesa já está nos passando, então eu acredito que o povo tem cobrado isso, então logo nós vamos poder também ser, vamos dizer, agraciado com mais essa benfeitoria a favor da saúde. É o que eu tenho para falar no momento, certo? E vamos aguardar os acontecimentos. Obrigado. Jesus Brigatti Júnior. Boa noite a todos, boa noite vereadores, o presente, o que está assistindo nós pela internet, pela rádio, ouvindo, boa noite. O Tonhão já citou aqui, vamos confirmar que a gente é favorável ao projeto, né? A mesma dúvida que ele teve, eu também tive, porque a primeira coisa que eu perguntei quando chegou o projeto esportivo, se ia reformar a cobertura, né? Que teve um episódio do vento e foi levado. Só que não, como o governo federal liberou aquele aspecto, que é para modernização da infraestrutura esportiva, então não tinha como, porque que lá foi um ocorrido, né? Não foi o que ele já estava pensando. O da CETESB aqui, que é o do lixo, até o jurídico da prefeitura veio aqui na Câmara, com o Dr. Wilson aqui, conversar comigo, perguntando para mim se eu ia colocar esse projeto agora já, porque era uma necessidade meio urgência, porque além de eles coisar tudo, tem a parte burocrática, né? Tem que mexer com documentação, tudo que está comprando a terra. E também a indicação do Reginaldo Marcovini, a do banheiro lá, parece que foi ideia do Reginaldo Posto, ele indicou, e hoje de manhã eu estava passando lá na rua, chegou os meninos lá, foi lá fazer o orçamento, gritou eu. Mas aí eu fui lá, aí estava lá fazendo orçamento, estava até eu acredito que, bom, já está fazendo orçamento, já está lá, vai fazer, vai reformar até os quiosques e a rodoviária também, o banheiro da rodoviária, nós estamos lá, até nós estamos conversando entre nós, né? E o banheiro da rodoviária também, que todo mundo usa aqui, vem aqui pegar ônibus de manhã, precisa do banheiro também, aí vai fazer essa reforma também, já ficou citado já. E do aumento, né? Não é do aumento, igual ele pede, é o reajuste, né? Também então aí, eu também sou funcionário, o seu Antônio, nós somos funcionários da prefeitura, Neide, né? E é muito válido, porque aí eu já conversei com a executiva também, ela falou que já estava pensando nisso, que no ano passado ela deu o reajuste em julho, né? Ela falou, Jesus, já estou pensando, já estamos estudando para ver o que nós conseguimos. E uma boa noite a todos, é o que eu tinha para falar. Jesus dos Santos Rodrigues. Simara Alves dos Santos Leal. Nick Silva Miranda.
primeiramente, boa noite. Agradecer a mesa de presente e todo mundo que está acompanhando pela rádio, pelo Facebook. Hoje temos dois projetos aqui interessantes, né? Específica a minha área lá na prefeitura que eu cuido, que é a respeito da ampliação do aterro. A necessidade já dessa ampliação já é um pouco, já faz um tempinho já, mas aí a gente vem dando sempre aquele jeito para demorar um pouquinho mais, para não precisar gastar, né, comprar esse terreno. Ainda no meu entendimento, ainda precisava de uma área um pouco maior, tá? Mas não tinha condições, a prefeitura esse ano está um pouco apertada no orçamento e a gente sabe como que é difícil, né? Então, para não fechar o ano negativo, a gente comprou meio alqueire. Está querendo comprar meio alqueire, né? Vai comprar terra para quê? Porque se não tiver lugar para jogar o lixo, a nossa segunda opção seria mandar para Meridiano. E o custo é muito maior. Aquela área lá fica uma área que não serve mais para nada. Então, assim, por mim não compraria. Por mim não tinha mais lixo na cidade, né? Mas a gente sabe que isso é impossível. Então, assim, estou batalhando, estou trabalhando juntamente com a prefeita, com o vice, também com a ajuda de vocês, é claro, para conseguirmos montar uma reciclagem aqui no município, que isso ajudaria em 80%, se dá 90%, diminuiria o lixo mandado para o aterro, ou seja, o aterro teria vida útil muito maior. Nosso aterro foi licenciado em 2002, né? Eu não estava na prefeitura ainda, então está durando, né? Provavelmente vai durar uns 18 anos, até que é uma vida útil boa para um aterro em valas, né? Se alguém ainda tiver dúvidas de como funciona o aterro em valas, é só me procurar que eu explico. Então, assim, essa ampliação é de caráter de urgência mesmo, tá? Porque acabou a área, nós não podemos enterrar em área que não é licenciada. Então, apesar tem a burocracia de documentação com o cartório, temos também a burocracia com a licença, tá? Que é pela CETESB. A respeito desse outro projeto aqui, da remodelação da frente do estádio municipal, eu acredito que teve uma edição do jornal de Macedônia, Folha de Macedônia, e saiu até uma maquete de como seria. Foi o nosso arquiteto que fez, ficou muito bonita, tá? Quem quiser, tiver curiosidade também, pode chegar à prefeitura, que eu tenho certeza que ele vai mostrar. Então vai ficar com um design muito moderno, muito bom. A respeito das indicações do Reginaldo, são muito boas, né? A respeito da reforma dos banheiros, isso já era uma imposição dos bombeiros quando tivesse show na praça, não só dos banheiros, mas como do palco também, algumas alterações que tem que fazer. E a gente sabe da necessidade. Eu mesmo usei o banheiro um dia, a gente viu que estava precisando mesmo de uma reforma ali. Fico feliz por saber também a respeito da reforma aqui do banheiro da rodoviária, que é de extrema necessidade também. E o reajuste salarial, eu também sou funcionário da prefeitura, e a gente sabe da necessidade de cada um, né, com esse reajuste, e com certeza será bem-vindo. Bom, uma boa noite a todos, acho que era isso que eu tinha para dizer, fiquem todos com Deus. Leite Oliveira Guimarães Salles, Reginaldo Eloy Martamini dos Reis,
Boa noite à mesa, os colegas vereadores, público presente, aqueles que estão nos ouvindo pela Rádio Tropical FM e aqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais. Primeiramente, falar das minhas indicações. Essa indicação da reforma dos sanitários da praça pública foi um pedido dos munícipes, que já vinha me cobrando há algum tempo. E até na última festa que teve, 2 pessoas me cobraram, somente do sexo feminino, né, porque os banheiros estão sem portas, então não tem como fechar, não tem porta, tem que fazer as suas obrigações com a porta aberta e com os outros que estão dentro do banheiro mesmo também. Fico feliz em saber que o Executivo já está tomando providência. Vim fazer essa indicação no dia 11, junto com o secretário da Câmara, e logo a gente já ficou sabendo e já estava fazendo o orçamento para a reforma do banheiro. Fico feliz, essa não é indicação minha, essa é uma indicação que o povo não vai me beneficiar, lógico, eu vou usar também os banheiros, mas também vai beneficiar bastante a população, aquelas pessoas que vêm de fora nas festas que vão decorrente durante esse ano aqui no nosso município. Fico muito feliz mesmo pela primeira indicação ser aceita em 5 anos que eu estou no meu mandato. Mesmo não querendo desmerecer o meu pedido, né, mas já estão tomando medidas rápidas aí, né? Como se diz, com um bom entendedor, não precisava fazer indicação que esse problema já seria resolvido. Mas por desencargo, resolvi protocolar e fico contente dessa indicação ser atendida. A outra indicação, como todos sabem, é uma tecla que eu venho batendo sempre no meu mandato, que é os reajustes dos servidores municipais. E junto dessa vez, resolvi colocar também que é a questão dos conselheiros tutelares. Os reajustes deles é de acordo com o salário mínimo. Resumindo, o salário mínimo sobe, eles têm o reajuste de acordo com o salário mínimo. Conversei com vários deles. O ano passado, naquele aumento de R$100 que o Executivo deu aos servidores municipais, os conselheiros tutelares não receberam. E, como todos sabem, os conselheiros tutelares fazem parte dos servidores municipais. Sim, de uma forma de um mandato, mas eles estão enquadrados. Eles recebem a cesta, eles têm os mesmos benefícios que os funcionários têm. Então não é injusto deixar de fora o reajuste que os servidores municipais têm e os conselheiros, que são só 5, eu acho que não vai interferir na folha salarial da prefeitura e não vai causar nenhum desastre nas contas do município. Então, por isso que eu deixo frisado que esse reajuste também venha para o conselheiro tutelar. Não é um pedido meu, como eu sempre falo. Todos os pedidos que eu protocolo aqui na Câmara, todas as indicações, é sempre para beneficiar a população e a cidade de Macedônia. Nenhum está aqui para beneficiar eu ou nenhum de nós vereadores. Graças a Deus. E quero agradecer também o apoio dos vereadores nas minhas indicações. Se todos quiserem assinar para ir com mais força para o Executivo, eu agradeço. Mostrar que a gente está trabalhando junto, nós 9 vereadores, conjunto com o Executivo. E assim que se faz cada vez uma cidade melhor. Em questão desses 2 projetos, um que é da compra de um terreno para ampliação do aterro sanitário, de necessidade. Eu estive visitando depois que eu recebi esse projeto lá, o local, e está precisando mesmo. Às vezes a gente fala que é um valor alto, né, meio alqueire, R$50 mil, que é próximo à Macedônia, nem tão próximo. Só que é algo que já vai estar ali alexando junto com a... É um espaço que vai comprar outro mais longe, outra teve, ali está alexando. Então, temos que fazer, temos que comprar, temos que aprovar esse projeto. É algo muito bom que tem que continuar, até resolver um jeito melhor do que resolver com o lixo municipal. Em questão
desse outro projeto, que é 260 mil, que é 240 mil do governo federal e mais 15 mil do Tesouro Municipal, que é do município, que vai ser de contrapartida. Eu, quando recebi o projeto, eu achei que era para remodelação e, além disso, fazer uma cobertura nova do estádio, que foi arrancada pelo vento que passou na época muito forte e acabou arrancando aquela estrutura, que era uma estrutura antiga também. Mas agora, de última mão, fiquei sabendo, e até pela boca dos vereadores, que é só para remodelação de infraestrutura, uma nova modernidade ali na frente, na entrada, e se ficar fazer tudo isso, deixar aquela arquibancada daquele jeito lá, não vai ficar nada moderno. Então eu acho que tem que ser meio conjunto, já que vai fazer já tudo. Porque 260 mil, olha, nos dias de hoje é bastante dinheiro. Não vai ser, tem que ser uma obra ali na frente, vai ter que fazer uma modernização muito grande para gastar esses 260 mil. Lógico, a gente não pode jogar toda essa responsabilidade para o executivo, cabe a nós, vereadores, estar fiscalizando, cobrando, analisando, indo até o local e vendo como é que está o iniciamento das obras. Mas espero que logo em seguida venha outro projeto para fazer aquela cobertura, porque senão, como eu disse, não vai ficar nada bonito. Uma cobertura sem cobertura, faz uma modernização na frente, mas quando você olha um pouco para frente, você vê lá descoberto, não vai ficar algo muito bonito. É o que eu tinha para dizer no momento. Uma ótima noite a todos, fiquem todos com Deus. William Bertoldo Cabral. Passaremos agora à ordem do dia. Peço à secretária que identifique as matérias que irão em votação. Projeto de lei número 6, de 10 de abril de 2018. Dispõe de autorização ao Poder Executivo destinada à abertura de um crédito adicional especial e da outras providências. Peço à secretária que por os pareceres verbais das comissões referente ao projeto de lei número 6/2018. Comissão de Justiça e Redação. Deide Oliveira Guimarães Salles. Abílio José Marques. Antônio José Aguiar. Comissão de Finanças e Orçamento. Monique Silva Iraque. Favorável. Lucimara Alves dos Santos Leal. Favorável. Jesus dos Santos Rodrigues. Comissão de Assuntos Gerais. Reginaldo Eloy Marcomino 6. Favorável. Abílio José Marques. Lucimara Alves dos Santos Leal. Favorável. Coloco agora o projeto de lei número 6/2018 em primeira discussão. Os vereadores que quiserem se manifestar, a palavra está franca. Coloco agora o projeto de lei número 6/2018 em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e que forem contrários que se levantem. Por 8 votos favoráveis, declaro o projeto de lei número 6/2018 aprovado em primeira votação. Coloco agora o projeto de lei número 6/2018 em segunda discussão. Os vereadores que quiserem se manifestar, a palavra está franca. Coloco agora o projeto de lei número 6/2018 em segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis, que permaneçam sentados. Os que forem contrários, que se levantem. Por 8 votos favoráveis, declaro o projeto de lei número 6/2018 aprovado. Peço à secretária que colha os pareceres verbais das comissões referentes ao projeto de lei número 7/2018. Projeto de lei número 7, de 9 de abril de 2018. Dispõe de autorização ao Poder Executivo destinada à abertura de um crédito adicional especial e da outras providências. Comissão de Justiça e Redação. Deide Oliveira Guimarães Salles. Abílio José Marques. Antônio José Aguiar. Comissão de Finanças e Orçamento. Monique Silva Iraque. Favorável.
Lucimara Alves dos Santos Leal, Favorável. Jesus dos Santos Rodrigues. Comissão de Assuntos Gerais, Reginaldo Eloy Marcomides Reis, Favorável. Abílio José Marques, Lucimara Alves dos Santos Leal. Favorável. Coloco agora o projeto de lei número 7/2018 em primeira discussão. Os vereadores que quiserem se manifestar, a palavra está franca. Coloco agora o projeto de lei número 7/2018 em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os que forem contrários se levantem. Por 8 votos favoráveis, declaro o projeto de lei número 7/2018 aprovado em primeira votação. Coloco agora o projeto de lei número 7/2018 em segunda discussão. Os vereadores que quiserem se manifestar, a palavra está franca. Coloco agora o projeto de lei número 7/2018 em segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os que forem contrários que se levantem. Por 8 votos favoráveis, declaro o projeto de lei número 7/2018 aprovado. Não havendo mais matérias na ordem do dia, passaremos à explicação pessoal. Peço à secretária que faça a chamada de acordo com os inscritos. Cada vereador terá 10 minutos com direito à parte. Com a parte não poderá ultrapassar 2 minutos. Bom, referente ao estádio, a gente sabe que a prioridade mesmo era a arquibancada, né? Porém, o recurso não dava para fazer. O projeto da arquibancada já está pronto e eu tenho certeza que o executivo vai conseguir esse recurso para fazer a cobertura, para que algumas pessoas me cobram, para que tenha no estádio de novo aqueles campeonatos, que enchia a arquibancada no final de semana, para fazer diversão para o nosso município. Mas eu tenho certeza que logo em breve essa casa aqui estará aprovando um projeto para construção da cobertura da arquibancada do estado. Não, você não concorda, né? Precisa mais uma modelação, né? Tem que bancada por trás, tem sentido, né? Isso foi, né? Então, eu tenho certeza que ela está procurando um curso, atrás de curso, mas não tem que fazer uma frente moderna. Melhor que eu pergunto, do mesmo jeito que você vai colocar a população no solo da própria terra. Com certeza, e eu fiz parte da equipe que, quando teve um incidente, né, que foi o vento mandou a arquibancada, que foi um desastre natural. Eu fiz parte da comissão, eu sou coordenadora da Defesa Civil aqui também no município, e nós sentamos junto o Ministério da Integração um recurso para a construção da arquibancada. Porém, não fomos felizes que o Ministério não financia esse tipo de recurso, só quando um desastre que afete pessoas, né? Então, não teve, vamos dizer assim, um bem, não deixou pessoas desabrigadas, não teve isso, né? Graças a Deus. Então, não foi possível trazer esse recurso para a remodelação. Mas o projeto já está pronto, já tem o projeto, agora a gente está só correndo atrás, tenho certeza que o executivo também está, né? E dá cobertura. Mas tenho certeza que logo em breve vai estar pronto também. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão de hoje. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 7 de maio de 2018, às 19h30. Com todos, com Deus, e todos tenham uma ótima semana.